Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo, com auxílio da doutrina espírita, estudo do Evangelho, da Boa Nova. E hoje, mais uma vez, contando com o auxílio também do nosso amigo espiritual, Emmanuel. Hoje, o Emmanuel vai nos auxiliar a compreender a importância do trabalho em equipe, a importância da colaboração de todos. E para isso, a gente vai estudar esse capítulo que se chama Em Equipe. E esse capítulo, ele diz respeito a um versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios, que está lá no capítulo 12. Vamos conhecer o versículo do nosso estudo de hoje. É esse o versículo. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, só de olhar para o versículo, a gente já começa a compreender que se todos nós escolhêssemos fazer as mesmas coisas, ou seja, se todos nós fôssemos mãos, ou se todos nós fôssemos braços, onde estaria o corpo? Daí a importância de que cada um faça a sua parte, colabore, se conheça, e então possa de fato formar esse corpo que faz parte de algo muito maior do que cada um de nós. E é grandioso poder colaborar. E como exemplo, olhando para o próprio corpo, nós vamos estudar um pouco sobre a nossa formação celular. Como que tudo começa? Como que tudo se encadeia? Então vejam só. Vamos refletir sobre a formação do nosso corpo material. Quando nós temos aí a fecundação das células, nós temos aí, vocês podem ver na imagem, uma célula inicial, que vai se dividindo, mas inicialmente todas essas células são iguais, que é o que nós chamamos de células embrionárias. Nesse primeiro instante, se fôssemos analisar a função de cada uma, seria a mesma função. E neste primeiro instante, como eu disse, é multiplicarem-se para então formarem um corpo maior. E após essa multiplicação, a gente tem um processo que se chama diferenciação celular. Vamos ver o que acontece na diferenciação celular. Vocês estão vendo lá no início da figura, o óvulo e o espermatozoide que se uniram, formaram o ovo e chegaram naquela etapa que a gente viu no slide anterior, em que as células foram se dividindo. E depois dessa divisão, a gente vai observando que tem vários tipos de células formadas. Tem lá o glóbulo branco, a hemácia, uma célula glandular, célula nervosa, célula da pele, do músculo, dos ossos, do tecido conjuntivo. Ou seja, no nosso corpo, né, após a primeira divisão celular para a formação do corpo do bebê, logo na barriga da mãe, já existe, né, essa diferenciação celular para que, de fato, o corpo comece a funcionar. Você tem ali a hemácia que carrega o oxigênio, para a gente poder fazer a respiração. Você tem a célula nervosa, que está presente no nosso cérebro. Você tem a célula da pele, que está aqui fora, algumas delas. Tem a célula do músculo, que faz o esqueleto se movimentar. Então, se faltasse qualquer uma dessas células, o corpo não funcionaria corretamente, ou talvez nem sobrevivesse. Então, pelo exemplo do nosso corpo material, é possível observar o quanto é essencial a atividade de cada célula, o quanto é importante a presença de cada uma e a saúde de cada célula, o bom funcionamento de cada uma. E outra questão, todas essas células que nós observamos, embora muito diferentes em estrutura, em função, elas têm o mesmo objetivo, o funcionamento desse corpo. Manter esse corpo de pé, manter esse corpo como instrumento útil para o nosso espírito, para nós espíritos. Então, olha o exemplo
um dos exemplos que o nosso corpo físico nos dá. A função essencial de cada célula, a importância de que elas estejam saudáveis e funcionando bem, e a importância delas estarem olhando para a mesma direção, para o mesmo objetivo, para a mesma finalidade. Imaginem só se a célula muscular estivesse preparada para levantar uma sacola, mas a célula cerebral, a célula nervosa, dissesse, joga a sacola no chão. Não funcionaria, né? E assim, somos nós, feitos células, no coletivo, em família, a primeira célula coletiva, a familiar, né? Então, se nós estamos juntos numa mesma família, devemos nos manter saudáveis espiritualmente e, por consequência, estaremos saudáveis fisiológica e materialmente. E manter o mesmo objetivo, saber ali naquela família quais são as nossas metas, os nossos objetivos, o que cada um de nós necessita para se reformar, para se melhorar. De que modo que eu posso colaborar com o meu irmão, com os meus pais, com o meu companheiro, minha companheira, de que modo? Com os meus filhos. Então é muito importante a gente ter ciência, consciência. Sempre falo isso, nós precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo aqui, desde o momento em que acordamos até o próximo momento de acordar, que essa consciência deve estar desperta mesmo no momento do sono, no qual nós, um pouco distantes, mas não desligados do corpo, também executamos tarefas importantes e essenciais. Também funcionamos como essas células especializadas. Então, vamos ver o que essa obra, esse capítulo em equipe, nos traz. Separei aqui alguns trechos para nós vermos, e vejam bem. Emmanuel fala que nós funcionamos em equipe, visando a um fim, a consolidação do bem geral. Então, quer dizer, o objetivo, o grande objetivo, ele já está bem definido, né? Nós, enquanto células diferenciadas, enquanto instrumentos únicos, temos nessa reunião, nessa vida em sociedade, no plano material e no plano espiritual, a consolidação do bem geral. Então, essa é a missão de todos. A finalidade de todos é a felicidade, esse bem maior. Então, não dá para eu construir uma felicidade egoísta, na qual somente eu estou bem, somente eu estou alegre. Se ao meu lado há pessoas precisando de ajuda e estiver ao meu alcance contribuir para auxiliá-las, que eu estenda as minhas mãos, os meus braços, e execute a minha função naquele momento, no qual eu sou chamado. Lembrando que a função maior é a consolidação do bem coletivo. O Emmanuel continua dizendo que não existem privilégios ou distinções na construção da espiritualidade superior. A gente, infelizmente, tem o hábito de ter a mania ainda de confundir hierarquia com distinção da importância da tarefa de cada um na nossa vida profissional. Então, a gente tem a mania de achar de que quem coordena, gerencia, é melhor que quem executa. A gente tem a mania de desprezar atividades mais simples, de desprezar o trabalho do outro. Mas na espiritualidade não tem isso, não tem como. Assim como no exemplo do corpo material, não tem como desprezar a função da célula muscular, da célula óssea, não tem como desprezar a função de nenhuma. Nem a função de cada organela que está dentro de cada célula, que são menores ainda. Então, na espiritualidade, né, superior, nada é desprezado, nem nada é sobreposto. Tudo é importante. Todas as atividades.
Portanto, naqueles momentos em que eu me sinto inseguro e falo assim, será que eu faço? Será que vai fazer diferença a minha atitude positiva? Será que vai ter impacto? É bom? Vai fazer bem? Faça. Não importa o tamanho. É o correto a fazer? Faça. É o silêncio que é o correto? Silencie. O que vai representar o maior bem naquele momento? Siga isso. As pessoas vão enxergar? Talvez não. Isso não importa. O que importa é estar ao alcance de executar esse bem, essa ação positiva, ter consciência dela e executá-la. O que mais que o Emmanuel nos fala? Ele fala que a seara do bem pertence ao Senhor. Então, quando nós executamos essas atividades, quando nós colaboramos com a seara do bem, a gente precisa ter em mente o nosso papel de instrumento. Porque a seara do bem é do Pai. Ela não é minha, não é sua. Isso não torna as nossas ações menores. O Pai é tão grandioso que ele poderia fazer tudo isso sozinho. Pelo pensamento dele, ele faz tudo isso. Mas ele quer a nossa participação. É como quando nós somos crianças e a nossa mãe vai fazer aquele bolo gostoso que ela sabe fazer sozinha. Mas para nos acolher, nos colocar como parte desse momento alegre, ela nos chama para medir o trigo, para experimentar se o bolo já está pronto. Ela nos chama para refletir sobre aquele bolo, para fazer junto. Mas ela podia fazer sozinha. Assim o Pai faz conosco. E podia ele dar conta de tudo isso. A seara do bem é dele. Mas por amor, ele nos quer juntos, colaborando. Cada um da sua forma e na sua importância. Então, como eu falei na nossa comparação com a célula, né? É importante que todos nós estejamos saudáveis e servindo para a mesma finalidade, que é a consolidação do bem. A gente precisa manter a nossa saúde integral. A saúde do corpo, a saúde mental, a saúde emocional, né? E tudo começa pela saúde espiritual, que vai manifestar-se no corpo. É importante que a gente tenha noção de si mesmo. Isso é autoconhecimento. Santo Agostinho traz aquele conselho belíssimo, né, de ao final de cada dia nós avaliarmos quantas oportunidades nós tivemos de executar o bem e executamos, e quantas nós deixamos passar, quanto de esforço que eu poderia ter feito não fiz, e quanto eu fiz, essa autoavaliação diária, que nos auxilie muito no autoconhecimento, em não deixar as coisas difíceis crescerem, em resolvê-las logo, porque eu tomo consciência delas diariamente. Então, que nós sigamos esse conselho aparentemente tão simples, de fato ele é simples, mas é grandioso, para que, conscientes de si mesmo, conscientes do nosso objetivo, saudáveis, nós possamos contribuir para a consolidação desse bem maior e trabalhar nessa equipe que começa na evangelização das nossas células, continua no trabalho em equipe do lar, no trabalho profissional, no nosso caso, na casa espírita, na nossa cidade. E porque a espiritualidade não tem barreiras, a gente não tem ideia de onde esse trabalho positivo chega. Nem necessitamos ter ideia a respeito disso, mas é importante que tenhamos noção que isso pode ir longe. Podemos auxiliar a muitos. E como falei do conselho de Santo Agostinho, que simples, auxilia a todos nós, todos os dias,
e é atemporal. E fazendo, né, e assim, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é um dos grandes guias que Jesus nos deixou para conduzir os nossos dias. Porque às vezes a gente pode parar para pensar, tá, então no meu trabalho em equipe perante a sociedade, qual será que vai ser a melhor escolha de profissão, a melhor escolha de atividade? Não, que trabalho voluntário que eu vou fazer para ser melhor? Que atividade específica em si eu vou fazer para de fato colaborar nessa equipe? Essa não é a pergunta mais importante. Porque Jesus nos aconselha a fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E essa é a principal medida que nós devemos levar em conta. Então, sendo médico, secretária, gari, frentista, autônomo, dentro de casa, fora dela, estudando, importa que em cada uma dessas atividades eu faça ao próximo o que eu gostaria que ele fizesse a mim, independente dele fazer. Pode ser que ele não faça, mas a minha tarefa é fazer o bem que eu espero. Amar o que eu aguardo. Fazer a minha parte. Então, muito mais do que qual atividade eu devo fazer, importa como. O que me motiva? Como que eu lido e conduzo essa carreira? Por que que eu estou aqui? Por isso a importância da autoconsciência. E lá na obra Roteiro, o Emmanuel tem um capítulo 32, que se chama Colaboração. E ele vem reforçar essa questão do trabalho em equipe. E lá ele nos fala que a vida, pródiga de sabedoria em toda parte, demonstra o princípio da cooperação em todos os planos. E lá ele vai citando exemplos da natureza, das abelhas que, quando estão produzindo ali o seu mel, ao mesmo tempo elas também estão polinizando as flores, trarão frutos para todos. Ele fala das águas que vão conduzindo sementes, que vão umidificando os solos, que vão trazendo minerais. Ele fala de vários elementos da natureza para nos demonstrar o quanto que esse espírito de colaboração está presente em tudo, quanto que ele é importante, essencial. E ele segue nos dizendo que a alma, sem trabalho digno, é sombra de inércia no concerto da harmonia geral. Então, você tem uma harmonia geral importante de ser mantida, construída, renovada todos os dias. E se eu escolho permanecer na inércia, parado, e aí a gente não está falando nem de eu escolher fazer o mal. Não. Se eu escolho não fazer nada, eu passo a ser sombra. E aí, além de não colaborar, eu passo a exigir com que os outros despendam energia para me auxiliar. É muito sério isso. Porque ao passar dos anos e dos milênios, a necessidade de despertar vai se tornando cada vez mais urgente. E a gente não pode perder isso de vista. Eu falo que nesse momento de pandemia, a maior preocupação que a gente deve ter, uma das, em ser útil. A espiritualidade vai nos convidar a estar onde nós formos mais úteis. E nós devemos ficar muito tranquilos em relação a isso. Se a espiritualidade acreditar que, reconhecer que serei mais útil no plano espiritual, vou para lá. Se aqui no plano material, aqui permanecerei. E tudo bem. Agora, vamos refletir o quanto que seria triste
de repente, a espiritualidade me levar para onde eu faço menos sombra, para onde eu atrapalho menos essa harmonia geral. Então, parar essa inércia, não trabalhar ou fazer coisas menos dignas e fazer sombra é devastador. Os espíritos nos contam que um dos maiores arrependimentos que nós temos quando nós desencarnamos costuma ser a sensação de perda de tempo. Perceber que eu poderia ter feito mais e não me esforcei. E Emmanuel nos fala que o nosso esforço tem que ser mínimo, só um pouquinho, que estão todos aqui para nos alavancar, para nos auxiliar e nos levar para frente. Mas nós precisamos escolher ser luz, manifestar a luz que somos, na verdade, ao invés de fazer sombra com tantas ilusões. E aí, nesse sentido do trabalho digno, eu quero trazer para vocês um poema que muito me encanta, de um autor que não é espírita. Khalil Gibran escreve em sua obra O Profeta um capítulo sobre o trabalho. Então, falando desse trabalho digno, vamos ver o que ele nos conta. E aí eu peço licença para ler trechos desse poema do Khalil Gibran. Quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o sussurro das horas se transforma em música. E eu digo que a vida é mesmo escuridão, exceto quando existe necessidade. E toda necessidade é cega, exceto quando existe sabedoria. E toda sabedoria é vã, exceto quando existe trabalho. E todo trabalho é vazio, exceto se houver amor. E quando trabalhais com amor, estáis a ligar-vos a vós mesmos e uns aos outros, e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o pano com fios arrancados do vosso coração, como se os vossos bem-amados fossem usar esse pano. É construir uma casa com afeto, como se os vossos bem-amados fossem viver nessa casa. É semear sementes com ternura e fazer a colheita com alegria, como se os vossos bem-amados fossem comer a fruta. É dar a todas as coisas um sopro do vosso espírito e saber que todos os abençoados espíritos estão à vossa volta a observar-vos. O trabalho é o amor tornado visível. Então, como colaboradores do bem, como trabalhadores dessa seara maior, nós possamos trabalhar para concretizar esse amor, para tornar esse amor visível. Possamos dar um sopro do nosso próprio espírito nessas atividades. Colaborar de fato, não só com as mãos, não só com a mente, com o intelecto, não só com os braços, mas colaborar com o espírito. É como deixar a nossa digital espiritual, a nossa assinatura, mas sem se importar com isso. Deixar lá. Colaborar para que esse amor se torne visível. Não há atividade mais bela. Hoje, conversando aqui com vocês, eu reconheço que uma das atividades mais belas é essa. Colaborar com o bem. Ser útil. Estar a serviço. Manter-se em atividade. Em movimento espiritual. Portanto, que todos nós, a todo instante, saibamos reconhecer essas oportunidades de colaboração
e aproveitemos. E aí, vejam bem, a nossa reforma íntima vai acontecer de um modo tão leve, tão natural, que eu vou estar olhando só para o bem. E de repente, sem notar, depois de um tempo, quando eu estiver lá me autoavaliando diariamente, eu vou perceber que o que era difícil ficou leve, natural, habitual. E eu vou me dar conta de que eu melhorei, de que eu me transformei. E eu nem entrei em embate com nada, nem comigo mesmo. Eu me coloquei a serviço. Então, quando o Pai nos convida, nos chama a trabalhar, Ele está nos dando a oportunidade de crescer com alegria. No meio da sua receita de bolo. Que Ele poderia fazer sozinho. Mas que por amor, Ele nos quer junto. Todos juntos. Todos os dias. Que todos tenhamos bons dias. Que todos nos reencontremos hoje e sempre em todas as oportunidades de servir pelo bem. Com a luz, com o Pai, com os nossos companheiros do plano material e espiritual. Que assim seja. Muito obrigada.